Você já imaginou puxar a rede do mar e perceber que capturou algo que simplesmente não deveria existir? Algo que desafia tudo o que você acreditava saber sobre a natureza. Algo que faz o silêncio tomar conta do barco por alguns segundos eternos e que transforma um dia comum de pesca em um acontecimento impossível de esquecer. Algo tão estranho, tão fora de qualquer lógica, que minutos depois, homens do governo aparecem exigindo silêncio absoluto, sem explicações, sem respostas, apenas ordens e um aviso claro de que aquilo jamais deveria se tornar público. Hoje você vai conhecer as capturas mais bizarras, assustadoras e inexplicáveis que pescadores já registraram. Relatos que parecem roteiros de cinema, mas aconteceram de verdade. Histórias que começaram como simples pescarias e terminaram em puro choque. Algumas dessas imagens rodaram o mundo antes de desaparecerem misteriosamente. Criaturas com dentes impossíveis, olhos que parecem humanos, seres das profundezas que mais parecem saídos de um pesadelo. E no meio de tudo isso, um caso que até hoje levanta uma pergunta inquietante. O que realmente vive nas partes mais profundas do oceano? E por que sabemos tão pouco sobre elas? Será que estamos prontos para descobrir a verdade? Prepare-se, porque quanto mais descemos, mais perturbador fica. Tudo começa de forma aparentemente comum. Um pescador fisga um enorme bacalhau da rocha, um predador agressivo, com dentes afiados e olhar ameaçador. O tipo de criatura que já impõe respeito só pela aparência. Com mais de 1,5 metros e dezenas de quilos, ele já seria impressionante por si só. A força na linha quase arrancou a vara de suas mãos. O coração acelerou como se algo maior estivesse por vir. Mas aquilo era só o começo, porque depois daquela captura vieram outras ainda mais inexplicáveis. Em outra ocasião, durante um simples passeio na praia, alguém encontra algo se contorcendo na areia. O que parecia um pedaço de corda começou a se mover lentamente. As pessoas ao redor recuaram instintivamente. Ninguém sabia exatamente o que estavam vendo. Um verme da praia gigantesco, segmentado, comprido, quase alienígena. A criatura parecia saída de um documentário sombrio. E pensar que esses vermes vivem escondidos sob nossos pés o tempo todo. Quantos mais estariam enterrados ali naquele exato momento? A natureza esconde suas maravilhas onde menos esperamos. Mas o oceano não se limita ao que vemos na areia. Há criaturas que parecem dominar a própria ilusão. Seres capazes de desaparecer diante dos nossos olhos, como se controlassem a própria realidade ao redor. Uma criatura listrada, com tentáculos ondulando ao vento, apareceu certa vez trazida pela maré. À primeira vista, parecia algo de outro planeta. Depois identificaram uma sépia, um dos invertebrados mais inteligentes do mundo, capaz de mudar de cor, textura e até desaparecer diante dos seus olhos. Se isso não parece ficção científica, o que pareceria? E então surgem os casos que desafiam qualquer explicação simples. Relatos que fazem até especialistas coçarem a cabeça. Histórias que não se encaixam em livros de biologia. E encontros que parecem erros na própria natureza. Um esquiador sobre um lago congelado avistou algo se movendo sob o gelo. Um peixe que parecia andar, emitindo sons semelhantes aos de um sapo, um híbrido impossível entre peixe e rã. Como algo assim evolui? Ou será que sempre esteve lá, escondido, observando, esperando o momento de ser visto? Em outra pescaria rotineira, uma família puxou algo que mudou completamente o clima do dia. A expectativa de um peixe comum virou surpresa instantânea. Todos se aproximaram para ver melhor. Ninguém queria piscar os olhos. Era um cascudo enorme, com sua boca em forma de ventosa perfeitamente adaptada para se prender a superfícies. Estranho? Sim, mas ainda dentro da lógica da natureza.
Mesmo assim, impressionante o suficiente para virar história de família. Porque às vezes, o extraordinário está no detalhe. Agora, imagine segurar um peixe com dentes vermelhos afiados, parecendo literalmente um vampiro marinho. A câmera tremia enquanto registrava cada detalhe. Os comentários na internet explodiram em minutos. Muitos achavam que era montagem. O chamado peixe vampiro viralizou rapidamente. Seus dentes esmagam conchas como se fossem papel. Um predador silencioso e implacável. E seu olhar parecia quase consciente demais. A pergunta que ficou foi: quantos desses nadam nas sombras? E não para por aí, porque alguns encontros não acontecem no mar aberto. Eles surgem onde menos se espera, e isso torna tudo ainda mais perturbador. No meio de uma floresta, longe do mar, caçadores encontraram uma criatura parcialmente submersa, com um disco facial arredondado e aparência quase alienígena. Eles não conseguiram identificar. Levaram consigo esperando respostas. Até hoje, o que era aquilo permanece envolto em mistério, e talvez seja melhor que continue assim. Mas talvez nada seja tão surreal quanto o que aconteceu no Alasca, um caso que rapidamente saiu do controle. Testemunhas ficaram visivelmente abaladas e a história quase desapareceu da internet. Pescadores comerciais puxaram suas redes esperando o habitual. O que emergiu fez todos congelarem. Uma criatura gigantesca, pele vibrante em tom roxo, fileiras de dentes afiados, corpo que parecia ter sido moldado nas profundezas mais escuras do planeta. Ela se debatia violentamente enquanto era içada. O medo era visível nos rostos da tripulação. Minutos depois da captura, autoridades entraram em contato. Não houve coletiva, não houve explicações públicas, apenas instruções diretas e urgentes. Ordem direta: libertar a criatura imediatamente. Todas as gravações foram confiscadas. Rumores começaram a circular. Experimento secreto que deu errado. Espécie considerada extinta. Algo que nunca deveria ter sido visto. O silêncio oficial só aumentou as suspeitas. Se isso já não fosse inquietante o suficiente, há ainda outros casos que desafiam a lógica. Histórias que parecem pequenas, mas carregam grandes mistérios. Detalhes que fazem arrepiar quando analisados com atenção. Porque nem sempre o tamanho define o impacto. Como o peixe zumbi, com aparência deformada e faltando um olho. Ou a carcaça gigante na Indonésia, surgindo após um tsunami. Ou ainda a criatura rosada e humanoide que dividiu opiniões na internet. Cada uma delas deixando mais perguntas do que respostas. E reforçando uma única certeza: o oceano guarda segredos que talvez nunca entenderemos. Entre tantas capturas inacreditáveis, também existem momentos de admiração pura. Momentos que mostram que nem tudo é medo, que ainda existe beleza no desconhecido e que o respeito pela natureza faz toda a diferença. Como a baleia libertada das redes, que permaneceu próxima como se agradecesse. O esturjão gigante, lembrando a era dos dinossauros. O peixe-morcego que anda no fundo do mar. O peixe-diabo iluminando a escuridão com bioluminescência. E o arapima colossal da Amazônia. Cada um provando que a realidade pode ser mais impressionante que qualquer ficção. Mas no fim, tudo volta à mesma reflexão. Sabemos mais sobre planetas distantes do que sobre o nosso próprio oceano. Mais de 80% das profundezas marinhas permanecem inexploradas. Um mundo inteiro ainda oculto sob quilômetros de água escura. Quantas espécies ainda não catalogadas existem lá embaixo? Quantas criaturas já foram vistas e mantidas em segredo? Quantos pescadores encararam algo que mudou sua vida para sempre? O oceano não é apenas água. Ele é mistério, é poder. É um universo paralelo escondido sob a superfície. Se você ficou intrigado com essas histórias, imagine o que ainda não foi revelado. Imagine o que pode estar nadando neste exato momento nas profundezas, observando, esperando. Deixe aqui nos comentários
Qual dessas criaturas você achou mais assustadora? Você acredita que existem espécies que nunca serão reveladas ao público? Ou tudo tem uma explicação científica esperando para ser descoberta? Se este vídeo te prendeu até agora, aproveita para curtir e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder os próximos mistérios e clique no próximo vídeo que está aparecendo agora, porque isso é só a superfície. Até a próxima!